Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do nosso Senhor e eu quero trazer uma palavra directiva ao seu coração nesse momento, para que nós venhamos refletir sobre o que Deus tem estabelecido para que isso sirva de lições e aprendizado para as nossas vidas. Quero agradecer a cada um daqueles que têm ouvido os nossos e assistido os nossos vídeos, mensagens bem condutora, que tem trazido resultados para as vidas daqueles que têm parado um pouco também para absorver a palavra do Senhor. Isso é de sobremodo excelente, porque o Senhor tem dado aos seus filhos oportunidades de sempre estar buscando essa condução. É necessário que nós venhamos a cada dia compreender o propósito de Deus para a vida daqueles que têm parado um pouco para fazer essa autoavaliação da sua própria vida. É importante lembrar que há um tempo da graça de Deus em nós. Haverá um dia que esta graça ela vai cessar. E a Bíblia diz que será olho por olho e dente por dente. Por isso que nós não devemos estar duvidando e muito menos concheando em dois pensamentos. Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é longânimo, Ele é compassivo, mas a Bíblia diz também que esse Deus, Ele é amor e Ele também é justiça. Deus, Ele é tão bom que Ele permite que você planta tudo que você deseja. Mas Deus também, Ele é tão justo que permitirá que você colhe tudo que você planta. Então essa é a lei da semeadura. Nós não podemos fugir daquilo que nós mesmos provocamos ou também de um caminho certo que nós decidimos percorrer. O que é importante é que nós sempre vamos nessa lei agrária de Deus, nós sempre vamos colher o que nós plantamos. E o desafio de hoje, e a proposta também, é que você se desperte para colher ou para plantar boas sementes, para que você possa ter boas colheitas. O texto da reflexão de hoje está em 1 Samuel, trazer ao nosso coração uma direção e saber também que a benevolência de Deus, ela dura até também um certo tempo. Nós não devemos brincar com Deus. Nós não devemos estar achando que Deus sempre vai estar pronto a nos perdoar e fazer vista grossa para aquilo que nós estamos fazendo que tem entristecido a Ele. Olha só o texto que nós vamos ler no capítulo 16 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me provém de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei
o que há de fazer e ungir-me a quem eu te designar. Faz, pois, Samuel o que dissera, e o Senhor veio a Belém. Saíram-lhes ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. É importante nós lembrarmos que no início dessa leitura, o Senhor fala para o profeta Samuel. Samuel, naqueles dias, ele era o juiz, ou seja, antes ele era juiz, sacerdote e profeta, até que o povo um dia pediram um rei, e assim o Senhor falou a Samuel: esse povo não tem rejeitado a ti, Samuel, esse povo rejeitou a mim. Eles não querem que eu governe mais sobre eles, então dê a eles um rei. Então a gente percebe que um tempo se passou e Saul, com todo o poder que foi lhe dado, ele se envaideceu e começou a fazer coisas que entristeceu ao Senhor. Por exemplo, Saul ofereceu sacrifício a Deus quando era permitido apenas o sacerdote oferecer-lhes sacrifício. O Senhor disse para Saul que era para lutar contra os amalequitas e de lá não trazer nada. Saul, mais uma vez, desobedece ao Senhor, deixando o rei Agag vivo. Então a gente percebe que o Senhor já não estava mais com Saul. O Senhor deu a ele oportunidades para que ele se voltasse para Deus, e ele, desviando o seu coração do Senhor, começou a consultar até adivinhos, feiticeira, para saber o que o Senhor teria para ele. Então a gente vai observar claramente que quando o Senhor fala para Samuel, diz: olha, Samuel, eu não quero mais Saul como rei, eu já rejeitei, por isso não ore mais, não fica insistindo. Chega um momento na vida de uma determinada pessoa, de tantos erros e erros e erros, que o próprio Deus chega e diz: olha, eu não quero mais, já dei tantas oportunidades, e a pessoa continua cometendo os mesmos erros, quebrando alianças, desrespeitando uma ordem direta do próprio Deus. Chega um momento que o próprio Deus abre mão. O dia do juízo chega para esta pessoa, como também o dia da rejeição do Senhor. O texto é bem claro. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, pode conferir 1 Samuel capítulo 16. O Senhor está dizendo: eu não quero mais, eu já o rejeitei. Porque o Senhor agora, ele tinha escolhido para si um rei que era segundo o seu coração. Mas como Saul ainda era rei em Israel, e o Senhor diz: agora enche um chifre de azeite, vai a Belém, a casa de Jessé. E Samuel teme, porque Saul era uma pessoa de uma índole perversa. Ele já tinha matado sacerdotes, ou ainda estava, mas na frente você vai ver que o pecado dele continuou e ele matou os sacerdotes da casa do Senhor. Mas o texto é bem claro. Samuel desce a Belém, e quando ele chega a Belém, ele vai à casa do Senhor, ele encontra os anciões e sacerdotes, e eles começam a dizer: é de paz a tua vinda? Samuel diz: a minha vinda é de paz. Por que havia essa preocupação entre eles em saber
se a vinda do profeta era de paz. Porque um profeta, quando ele visitava a casa ou a cidade, ele era endereçado à casa de alguém, ele ia com duas mensagens. A primeira poderia ser de bênção, de paz. A segunda poderia ser juízo. Então, quando as pessoas elas viam um profeta, elas se preocupavam, porque elas ficavam temerosas a respeito da mensagem que aquele profeta ia levar. Poderia ser uma mensagem de paz, mas também poderia ser uma mensagem de juízo, de conserto, uma mensagem que levaria o povo ao arrependimento, a uma autorreflexão, a uma autoanálise das suas próprias vidas. É por isso que os anciões, eles se preocuparam e fizeram essa pergunta: é de paz a tua vinda? Samuel responde: a minha vinda é de paz, eu vim sacrificar. Porque ele não poderia dizer: eu vim ungir um rei, porque o Senhor determinou, sendo que ainda Saul estava no trono. Certamente Saul, ouvindo esta notícia, mandaria matar o profeta, ou até mesmo aquele a quem o rei tinha escolhido, ou seja, que o Senhor tinha escolhido. Mas Samuel, sabiamente, ele fez como lhes ordenou o Senhor. E aqui eu quero trazer para você que está me ouvindo o primeiro princípio para o sucesso da vida de qualquer pessoa: observar o que o Senhor está falando e seguir as diretrizes que o Senhor determina. O que vai nos levar ao sucesso e sermos vitoriosos em tudo aquilo que nós venhamos fazer é obedecer o que o Senhor determina. E o texto deixa bem claro: e Samuel fez conforme o que o Senhor tinha falado, ou seja, ele deu sequência, seguimento, ele obedeceu e o que o Senhor tinha falado para ele fazer. Então ele disse: eu vou oferecer sacrifício. É importante que o versículo de número 6 diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Uma coisa que me chama a atenção é que antes que ele partisse já para a questão da escolha, primeiramente, tanto os anciões quanto a casa de Jessé, ele pediu, ordenou que eles os santificassem, que eles viessem se manter puros, que eles viessem tirar um tempo de oração, tirar um tempo para o Senhor, reservar ali um momento para celebrar a Deus um culto. Isso que Samuel está dizendo: santificai-os, ou seja, entrem na presença de Deus, orem, se tiver que sacrificar ou jejuem, ou seja, estejam se preparando para uma eventual eleição e uma escolha que o Senhor vai fazer. Mas essa escolha, ela tem um princípio: o Senhor vai escolher aquele a quem o Senhor se agradar. E isso é importante. E quando Samuel passa Eliabe na frente de Samuel, e aí ele diz: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. O que se percebe é que mesmo ele estando em consagração, Samuel se deixou levar por aquilo que os olhos estavam vendo, porque ele olhou a aparência,
de Eliabe, um homem belo, robusto, grande, sabe? Com certeza bem preparado fisicamente, um soldado bem treinado. Ele olhou para a figura de Eliabe e tirou uma ideia pelo mesmo porte de Saul. Porque a Bíblia diz que Saul, ele era um homem alto, que ele se destacava entre o povo, de tão alto que ele era. Então, quando ele viu Eliabe, um físico e um porte de alguém bem alto, ele supõe-se que aquele homem seria o rei de Israel, justamente por a figura do rei que lá já estava. Mas o Senhor fala algo muito interessante aqui, e que você que está me ouvindo deve observar: o tamanho das pessoas, a robustez dela não é um critério que você venha se utilizar para identificar um verdadeiro homem de Deus ou um futuro monarca. Existe um princípio importante. Existe algo que é muito valioso e mais importante para Deus do que o físico, do que a aparência. E observe o que é que o Senhor fala para o profeta. Olha só, a aparência enganou até os olhos do profeta de Deus. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui é que tem muitos homens, até homens de Deus, tem horrivelmente errado na escolha até mesmo de sucessores, de líderes, porque não são esses critérios que são utilizados. Às vezes alguém é escolhido justamente pela aparência. Alguém é escolhido até mesmo pelo um cargo, um emprego que ele tem lá fora, e ele pode dar um retorno aquisitivo melhor. Então o Senhor diz: olha, não atente para a formosura, não atente, Samuel, para a altura, porque este eu o rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o estereótipo, eu vejo o coração. Tem muita gente bonito, mas não tem chamada. Tem muitos homens que têm uma aparência, um porte de um líder, mas não tem vocação para ser líder. E isso compromete o rebanho. Isso adoece o rebanho. Por quê? Porque alguém que está exercendo tal posição não tem vocação para isso. Foi colocado por alguém que achou ele importante, educado, fala bonito, então esse é o homem adequado, quando na verdade não tem amor pelas vidas, não tem amor pelas almas, não tem amor pela obra de Deus. Então a obra, ela está sofrendo porque tem pessoas que estão lá que não têm chamado e muito menos vocação. Isso é prejuízos. E quem são os culpados disso? São aqueles que os colocam nessas posições. Porque muitas às vezes nem querem, mas para não perderem, alguns líderes não perderem, colocam ele nessas posições, e quem sofre é o rebanho. E o Senhor está dizendo logo para Samuel: ó, já tem um lá que tem altura, que tem beleza, que tem formosura, e esse não serviu, então esse aí também não serve, porque o de lá não me ama como se deveria. O de lá foi escolhido pelo povo, agora o Senhor está escolhendo um, e o Senhor, ele é muito criterioso na sua escolha.
E observe aqui o verso de número 8. Então chamou Jessé Abinadab e os fez passar diante de Samuel, e o Senhor disse: nem este escolheu o Senhor. Para você compreender que passaram-se os filhos de Samuel, e chega um ponto de todos aqueles que estavam reunidos ali, não sobrou ninguém. Samuel faz uma pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E a resposta dele foi: não, ainda tem um, ainda tem um mais moço. Aí ele está no campo. E Samuel disse: manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Um dado interessante é que Davi, por fato de ser o mais moço, ele não tinha um cargo de destaque na corte. Os outros eram soldados, eram homens de destaque. Eles eram importantes aos olhos dos homens. Eles eram importantes aos olhos dos homens. Davi, aos olhos dos homens, ele só servia para ser pastor de ovelha. Aí é que está a diferença. Quando o homem te elogia, às vezes você se torna uma pessoa soberba, você se envaidece. Mas quando às vezes os homens não dão a você o valor que você tem, eles não reconhecem, eu vou melhorar aqui, quando os homens não reconhecem o seu valor, mas Deus sabe o valor que você tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque há dados que falam a respeito que Davi, ele nunca se assentava à mesa com os demais, porque ele estava sempre ocupado no pasto, cuidando das ovelhas, um ofício aos olhos daqueles outros irmãos inferior. Era alguém que não era de destaque perante os homens. Alguém que não era conhecido lá na corte pelos homens. Mas um dado interessante é que Davi, ele vivia no campo. Ele não era conhecido lá no palácio, mas ele era conhecido lá no trono de Deus. Ele não era visto lá na corte, mas ele era assistido pelo próprio Deus quando ele dedilhava a sua harpa e compunha os mais belos louvores ao Senhor, ungido de Deus. Isso é importante. Eu não preciso de uma plateia para me aplaudir, mas se eu falo e eu estou sendo assistido diante de Deus, essa é a melhor e a maior riqueza que eu possa ter. Deus está me assistindo, Deus está me ouvindo. E qual é a prova disso? A prova é que o próprio Davi, ele declara que por algumas vezes ele tomou as suas ovelhas da mão de urso, da mão de leão, da boca de leão. Observe algo interessante aqui, é que aquele que de fato ama o que faz, o seu coração está nestas coisas, ele dá a sua vida em resgate daquilo que para ele é a sua prioridade. Deus não poderia escolher um rei diferente. Se ele se importa com uma ovelha, se ele dar a vida, ele arrisca a sua vida para salvar outra vida, esse será um rei que fará o melhor pelo seu povo. Então ele não tinha o costume de sentar-se à mesa, porque muitas vezes quando ele chegava, todos já tinham almoçado, as refeições do dia mais importante, aqueles que se achavam importantes já tinham comido. E o profeta Samuel, sabendo do propósito, da grandeza daquilo que ele estava fazendo, e diz: nós não vamos nos assentar à mesa
até que ele chegue. Eu vou parafrasear. É como se Samuel estivesse dizendo assim: vocês não têm costume de honrar aqueles a quem Deus honra, hoje vai ser diferente. Se vocês não dão prioridade para aquele que tem dado prioridade para Deus, hoje vocês vão compreender isso. Se vocês não têm o costume de valorizar aquele a quem Deus valoriza, hoje vocês vão ter uma lição aqui. Hoje vocês vão aprender a honrar quem Deus honra, e aquele que Deus honra também tem honrado a Deus. Não fique triste se alguém não te reconhece, se alguém não reconhece o teu esforço, se alguém não reconhece o valor que você tem. Deus reconhece, e no devido tempo Ele vai exaltar aqueles que com a fé têm exaltado ao Senhor. Então, quando alguém vai chamar Davi, quando ele se apresenta, o Espírito do Senhor fala no coração do profeta: é este, ungiu. Então mandou chamá-lo e foram entrar, e era ele. Olha as características, diferente dos demais. Um era alto, robusto. Aqui, olha a característica de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. E o texto é bem claro: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só, quando Deus ele quer te honrar, Ele vai honrar você na presença daqueles que não sabem e não dão a você a devida honra. Não se preocupe, no tempo certo Deus eleva, Deus unge, Deus honra. Não é para nós nos envaidecermos e dizer: vocês não me deram honra, agora Deus me deu. Não, Deus está dando a oportunidade daqueles que não acreditam em você ver o potencial e o valor que você tem. E é tão importante que mais tarde os irmãos de Davi, alguns deles, se tornaram homens da sua confiança. Então, o que nós percebemos é que na presença dos irmãos de Davi, o Senhor honrou Davi. Honrou ele porque sem plateia, sabe, sem um trono, sem um palácio, Davi honrou o Senhor. Ele louvava, compõe hinos, e ele estava ali com Deus no seu coração e servindo Ele com alegria. Queridos, Deus, Ele te assiste, Ele te conhece. Diz o salmista que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que nós preferimos alguma palavra, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. É por isso que esse Deus, Ele é imutável. Esse Deus, Ele é poderoso. Ele ouve a tua oração. Ele ouve a tua súplica. Ele ouve o teu clamor. Por isso, não desista. Você que está me ouvindo, não desista. Lute, batalhe. Não se dê por vencido. Mas acredita que Deus está no controle de todas as coisas, e no tempo certo Ele vai exaltar o seu servo. Não perca, ou não venha perder as forças. Não deixa que o desânimo venha te abater. Não deixa de forma nenhuma que uma semente, até mesmo da dúvida, venha permear o teu coração, porque ninguém reconhece o que você faz. Não faça isso. Deus, Ele está te assistindo.
Ele conhece o teu labor, mas Ele sabe que nesse coração aí é um coração generoso e que Deus se agrada. Deus se agrada do que você faz, porque o importante de tudo isso é que com a nossa própria vida nós honramos a Deus na nossa vivência diária, todos os dias reconhecendo as nossas limitações e ao mesmo tempo reconhecendo a dependência que nós temos de Deus. Eu preciso do Senhor para continuar nessa jornada. Davi precisava de Deus para cuidar do seu rebanho. E depois desse treinamento no campo, Deus coloca Davi para ser rei de Israel. Um rei que reinou sob 12 tribos. Tinha uma nação, tinha um povo. Foi um homem que mais guerreou, foi um dos homens mais vitoriosos nas batalhas, porque ele nunca atribuiu isso a ele mesmo, mas ele sempre atribuiu que o sucesso que ele tinha, as conquistas, as vitórias, a riqueza que ele tinha, ele atribuiu tudo isso a Deus. Ou seja, eu só sou alguma coisa porque Deus está em mim. Você que está me ouvindo só é alguma coisa porque Deus te abençoa. Ele te deu inteligência, saúde, conhecimento, discernimento, entendimento das coisas, para que você possa ser um bom profissional, como também um bom cristão que é. Tudo isso se atribui a Deus. Davi nunca atribuiu nada a ele mesmo pelo seu potencial, mas ele sempre reconheceu que tudo que tinha e o que ele era é porque Deus estava na sua vida. E no dia que ele percebeu que as coisas não estavam bem, você pode ler o Salmo 51. Ele clama ao Senhor, ele pede socorro ao Senhor, porque ele sabia que ele não poderia viver sem a presença de Deus, sem essa ação de Deus na sua vida. Então ele reconhece que mesmo quando ele pecou, ele precisava do perdão de Deus, da presença do Espírito Santo na sua vida. Então isso é maravilhoso. Quando ele faz essa declaração, no versículo de número 10, ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso é dependência de Deus. Ele não saberia viver sem essa presença. Queridos, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de ouvir uma palavra directiva para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou continuar aqui orando pela sua vida, para que o Senhor possa te dar graça e você nunca venha duvidar do propósito de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Visite na nossa página Assembleia de Deus Ministério Luz do Mundo. É uma página no Facebook. E nós temos um grupo também no Facebook, o grupo Luz do Mundo. Nós estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Nós temos colocado ali alguns vídeos, nós temos aí um desafio na EBD, ao qual eu sou superintendente, muitas crianças, e Deus tem assim abençoado tanto as nossas vidas como a vida daquelas crianças.
e que você seja o nosso parceiro aí, orando para que Deus possa estar enriquecendo o seu entendimento, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.